Vem conferir comigo quais livros eu li esse ano. Esse ano eu tô um vexame. Esse ano, galera, o negócio tá feio. Esse ano tá difícil de manter uma vida de leitora. Teve um período esse ano que eu fiquei 2 meses sem conseguir finalizar nenhum livro. Eu começava a ler, eu gostava, mas eu não conseguia encerrar, eu não conseguia concluir ali. Eu tô tendo uma dificuldade muito grande de ter ressaca literária, mas é mais por ter uma rotina corrida e o cansaço e outras coisas a serem feitas estão me impedindo, assim, de ter uma vida de leitura como eu tinha antigamente. Então, tô tendo essa certa dificuldade, agora eu tô voltando aos poucos e eu fiz esse vídeo mais pra eu poder, sei lá, me motivar mais, sabe? Então, por favor, deixa teu like, comenta aqui, me indica livros pra eu poder voltar com minha vida de leitora mais firme. Eu quero voltar a fazer os vlogs de leitura aqui no canal, então é isso. Acho que agora vai. O primeiro livro que eu li esse ano foi esse aqui chamado Como Sobreviver a um Filme de Terror, da Scarlett Dunmore. Esse livro aqui, ele foi uma experiência bem legal, porque eu li ele com a minha prima. Ela veio passar as férias aqui e a gente tava passeando por uma feirinha literária, a gente comprou esse livro. Foi super baratinho, acho que foi uns R$ 15, e foi uma experiência muito gostosa. Pra quem gosta de suspense, de terror, de toda essa vibe, ele é um livro muito legal, até como você pode ver pelo próprio título. E uma coisa que eu acho muito legal desse livro é que ele tem, tipo, regras. Como o livro fala, né, como sobreviver a um filme de terror. E aí ele meio que vai te ensinando a sobreviver. Então, regra número 10, evite subir no telhado em dias de chuva. E aí as regras, elas sempre têm a ver alguma coisa que vai acontecer ali naquele capítulo. Então, é um livro muito divertido de ler. Ele é um livro bem juvenil, ele é mais 14 anos, então, assim, uma classificação indicativa bem tranquila, apesar dele ter esse título aqui e ele ter várias referências a filmes de terror, e ele, no geral, ser meio que um suspense, barra thriller, barra terror, ele é um livro levinho, ele não tem nada tão grave assim, então ele é mais juvenilzinho assim, é um livro tranquilo de ler. Eu li com a minha prima tem 15 anos, e assim, é um livro tranquilo, é um livro divertido, é um livro surpreendente. Ele vai contar pra gente aqui a história da, gente, Charlie, eu esqueço os nomes, me perdoe. E essa Charlie, ela estuda numa escola que é tipo um internato, sabe? Que é meio que num lugar mais afastado, meio que numa ilha, tem uma vibe meio assim, até que começam a acontecer coisas estranhas ali na escola delas, nessa vibe assim de, sabe, como fala, tipo, assassino mascarado. Começa a acontecer um negócio nessa vibe aí. E a Charlie, ela é muito apaixonada por filmes de terror. E aí ela vai querer começar a investigar isso com a amiga dela. E assim, gente, é bom. É gostosinho a vibe desse livro aqui, porque ele traz todas aquelas alusões a filmes de terror, referências a filmes de terror. Quem ama filmes de terror, principalmente os clássicos, vai amar a Charlie, vai amar essa personagem, porque ela é muito cativante. E vai amar as referências que o livro faz. Eu não sou muito dessa praia, mas eu confesso pra vocês que eu tive mais curiosidade de conhecer mais esse universo do terror por causa desse livro, porque ele realmente é muito divertido. Eu e minha prima, a gente leu ele bem rapidinho, a gente se divertiu muito lendo ele. Acabou demorando mais porque toda vez que acontecia alguma coisa, a gente ia conversando ali sobre a narrativa da história. Então, assim, foi uma experiência muito gostosa. E eu dei 4 estrelas pra ele. Eu só não dei 5 estrelas porque, como é um gênero que eu tô acostumada a ler, né? Eu leio bastante coisa. Foi um livro, assim, que eu já meio que saquei algumas coisas dele ali. Então, ele não foi tão surpreendente pra mim, mas foi uma boa leitura, então eu dei ali as minhas 4 estrelas. Lembrando que ele é mais 14, por favor, respeitem a classificação indicativa dos livros. O próximo livro que eu li foi o livro A Assistente do Vilão, que é da Hannah Nicole Neger, não sei falar o nome dela. E esse livro aqui, ele me surpreendeu, galera. Como eu já falei aqui pra vocês, eu não gosto muito de livro muito grande. E ele tem aqui as suas 511 páginas. Ele tem uma letra pequenininha, então sim, foi um livro que, se eu fosse jogar pela capa, eu realmente não ia ler. Mas o bom da gente participar de clube de leitura é que a gente é desafiado a ler coisas que às vezes naturalmente a gente não leria. Esse livro aqui eu li junto com o Starbook Club, que é aquele clube que eu já falei pra vocês, clube de leitura. Foi criado pela minha amiga Jennifer, pela minha amiga Tayane, e que hoje eu também sou administradora de lá. E assim, foi uma experiência muito gostosa. Aqui a gente vai contar a história, a gente vai conhecer a história da... Eu esqueço os nomes, gente, eu sou terrível. Aqui a gente vai conhecer a história da Ivy, que ela acaba sendo contratada para ser assistente de um vilão. E aí, basicamente, ela vai ter que cuidar ali da agenda dele, cuidar das coisas que ele tem para fazer. Então, tudo pronto pra hoje à noite? Claro, pensei da gente começar com uma sopa e uma saladinha e depois ver o que rola. Ele é um livro muito legal de ler, ele é um universo bem interessante. Eu tô muito empolgada para ler O Aprendiz do Vilão e os próximos que vão vir por aí, porque eu já sei que essa autora aqui, ela vai fazer vários e vários outros livros para esse universo. Tô muito curiosa, eu gostei bastante dele, mas eu dei só 4 estrelas para ele, porque eu senti, pelo menos eu acho, né? Quando eu dou 5 estrelas pro livro, eu tô considerando que aquele livro ali foi perfeito pra mim.
E eu acho que ele ainda não me pegou nesse nível, sabe? Ele ainda não fez eu ter aquele apego e aquele negócio assim, quando eu gosto muito do livro, eu gosto quando o livro ele me faz refletir, ele me faz sentir mais intensamente, sabe? Uma conexão realmente ali com a história, com os personagens, que me fazem, de certa forma, trazer alguma reflexão pra vida ou algo assim. E esse livro aqui, ele é muito bom, ele é muito legal, mas ele não é um livro perfeito na minha concepção, porque eu acho que falta mais a gente, sei lá, refletir mais sobre como eu posso dizer, como as dificuldades da personagem, os dilemas, tipo, tudo é muito ok, tipo, a gente consegue entender ali os dilemas da personagem, mas eu sinto que não é tão aprofundado, não traz tanto isso pra nossa vida. Vamos colocar no preto no branco aqui, eu sinto que não tem muito uma moral da história, algo aqui pra gente refletir, eu acho que o livro perfeito pra mim, pelo menos eu gosto que tem algo pra eu refletir, pra eu trazer pra vida, só que eu sei que cada livro tem a sua proposta, mas é a forma como eu decidi avaliar, é por isso que ele é 4 estrelas. E lembrando, esse livro aqui, ele é mais 14 anos também, e eu sempre vou pedir pra vocês respeitarem a classificação indicativa, beleza? Mas, no geral, como eu posso falar pra vocês, realmente foi um livro que me divertiu demais. A interação da Eve com o vilão é muito boa, eu me diverti muito. Esse livro aqui, ele me fazia gargalhar de rir, gente. Ele é muito bom. Uma coisa que eu gostei muito nele é que ele é apesar de ser um livro grande, eu consegui, tipo, aproveitar, curtir a história sem ficar tão preocupada por serem muitas páginas. É um livro que parecia assim que eu não tava lendo, parecia que eu tava assistindo um vídeo, às vezes, no YouTube, de tão engraçado, de tão divertido que ele é. Assim, eu realmente gostei, foi uma experiência muito legal e eu não vejo a hora de ler o segundo livro. O próximo livro que eu li, ele é um livro que olha, ele é bem maluco. Ele é A Outra, da Mari Kubica, não sei falar o nome dela. Esse livro aqui, gente, ele é... não sei nem colocar em palavras. Ele é um livro que me fez ficar doida da cabeça. Ele é um livro maluco. Basicamente, aqui a gente vai acompanhar a história da Sadie e do Will, que são um casal que eles se mudam. E eles vão recomeçar a vida deles até que um crime terrível acontece na vizinhança deles. E como eles são novos ali nesse bairro, as pessoas começam, tipo assim, virar meio que a cara pra ele, começarem a desconfiar deles e tudo mais. E aí, assim, é um suspense que tu fica assim, até quem lê muito suspense vai se surpreender com esse livro, porque, cara, tem um momento assim que tu fica, cara, eu não sei o que tá acontecendo, talvez a maluca seja eu de estar lendo isso aqui. Ele é um livro que ele tem uma personagem que ela é bem difícil de tolerar, uma personagem que ela vai te estressar, que vai chegar um momento que você vai falar assim, cara, eu não aguento mais ler, ela é insuportável. Só que depois quando tu vê a explicação da história, tu fica, faz sentido, muito bom. Esse livro é genial, esse livro é muito bom, ele é muito, muito, muito bom. Eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro. Apenas leiam. Pra quem gosta de um bom suspense, pra quem gosta de livro com mulher maluca, fazendo maluquice, isso aqui é uma indicação boa. Gente, esse livro, olha, de verdade, tinha momentos assim que eu mandava mensagem pras minhas amigas e eu falava, gente, eu tô ficando maluca. A mulher do livro é louca, porque tá ficando maluca sou eu. Leiam. De verdade, se você gosta de um bom suspense, lê esse livro, mais cuidado, a classificação indicativa dele é mais de 16 anos, então tenha atenção a isso, tem tópicos sensíveis aqui, e realmente tem que ser pessoas aí acima de 16 anos pra poder estar lendo essa história. Mas assim, galera que tá dentro dessa faixa de idade, olha, de verdade, que livraço. Eu amei esse livro aqui. Inclusive, Tayane, muito obrigada. Foi presente da minha amiga. Ai, me deu até saudade de ler esse livro. Achei até o... Ah, não. Pensei que fosse a cartinha da Tayane, mas é um desenho que minha irmã fez e eu guardei aqui dentro. Tinha até esquecido que estava aqui. E fofinho. O próximo livro que eu li foi Tá Gravando e Agora, da Catherine Brookman. Esse livro aqui eu ganhei de presente na Bienal do Livro de 2023 do Rio de Janeiro. Eu ganhei num estande virtual, né? Tem um stand lá deles que você pegava uma bolinha, e aí dentro dessa bolinha tinha alguns brindes e eu ganhei o kit completo, que vinha com livro, marca-página, um monte de coisinha, um kit bem bonitinho. E aí eu ganhei esse livro, e aí ele tava aqui nas minhas coisas, resolvi dar uma chance. Achei bem divertido, pra mim ele é bem livro de youtuber de 2015, 2016, sei lá que época que saiu esse livro. Que tipo assim, é aquela vibe de livro de youtuber, sabe? Mas ele é legal, ele é divertido. Ele me dava a impressão de que eu tava assistindo um vídeo da Kéfera antigamente. Isso de parecer estar assistindo um filme eu achei muito divertido. Parece que eu escutava, assim, a voz dela falando. Ó, tem até um post autografado. Ai, gente, de verdade. Foi uma experiência bem gostosinha, assim. Ele fala um pouco sobre criação de conteúdo e tudo mais. Tem conselhos que ela fala que ainda são válidos até hoje, mas tem outros que, tipo, hoje em dia já não faz mais tanto sentido, né? Mas, assim, novamente, isso é um livro bem antigo. Então, assim, né, pra época, ele é bem coerente. Mas, assim, pra mim foi um passatempozinho divertido. Ele é 12 anos,
na classificação indicativa, e eu dei pra ele 4 estrelas. Então, foi um livro divertidinho de ler, foi um livro que eu gostei. Enfim, foi uma leitura levezinha, gostosinha, que eu gostei bastante. O próximo livro que eu li, ele não tá aqui, mas eu vou colocar a capa pra vocês aqui. Ou eu ou a Beta, porque eu não sei quem vai editar esse vídeo, mas eu vou colocar aqui que foi o livro Vivendo como um Guerreiro, do Whindersson Nunes. E assim, foi um livro que ele me impactou muito. Ele é um livro assim que eu sentei pra ler e eu não consegui parar de ler até terminar. Ele é um livro bem comovente sobre a história do Whindersson, onde ele toca em pontos da vida dele que até o lançamento desse livro ele ainda não tinha tocado e sido tão claro e falado tão abertamente sobre esses assuntos. Como uma fã do Whindersson, eu sinto que eu me reconectei com ele, porque eu sinto que tem um momento ali da trajetória do Whindersson que eu me afastei, que eu não acompanhava mais, mas esse livro ele me fez olhar para o Whindersson com outros olhos. Foi um livro assim que me emocionou muito, que me tocou de uma forma muito forte. E, que nem eu falei, assim que eu peguei o livro, eu terminei de ler no mesmo dia. Foi justamente o mesmo dia que foi anunciado pro público que o Whindersson tava indo fazer tratamento, né? Que ele tava se internando pra poder se cuidar e tal. E foi um livro muito especial pra mim. Falou de tópicos, assim, muito delicados, muito sensíveis, mas de uma forma muito bonita, muito cuidadosa. Eu gostei bastante da experiência com esse livro. Ele é um livro que eu não sei a classificação indicativa, eu não anotei, mas eu dei 5 estrelas pra ele. Foi uma experiência bem gostosa. É um livro bem autobiográfico mesmo. Eu acredito que, na verdade, o Whindersson ia falando, só que quem escreveu o livro em si, eu não sei se foi ele. Eu acho que foi o escritor fantasma, né? Eu tive essa sensação, assim, eu acho, não sei se o livro em si ele fala isso, mas, enfim, eu não sei se foi o próprio Whindersson que escreveu, mas ele é meio que uma autobiografia ali, e é uma experiência bem legal, pelo menos eu achei uma experiência bem legal, e ele não tá aqui em casa porque eu emprestei pra uma amiga minha. Então, assim, foi uma experiência que eu gostei bastante. Inclusive, compartilhando aqui com vocês, gente, no mês de janeiro eu li só aquele Como Sobreviver a um Filme de Terror, e em fevereiro eu li Assistente do Vilão, a outra Tá Gravando e Vivendo como Guerreiro. Foi o mês que eu mais li livros até agora. E aí a gente entra, então, em março, que eu comecei o mês lendo O Príncipe Cruel. Porque no Starbook Club, como eu já falei pra vocês, o clube de leitura que eu faço parte, a gente fez uma maratona de carnaval, onde a gente leu O Príncipe Cruel. E foi uma experiência muito, muito, muito gostosa. Eu não tenho ele físico, eu li por e-book, e ele é muito legal. Eu fiquei apaixonada por esse livro. É um livro onde a gente descobre sobre... Ai, gente, eu sou horrível com os nomes. Como é que é o nome da menina do Príncipe Cruel, gente? Tem o Cardan e a Jude. Em Príncipe Cruel, a gente descobre a história da Jude, que é uma humana vivendo no meio dos féricos. Isso porque quando ela era pequenininha, ela é sequestrada ali e levada pra morar nesse mundo férico. E é muito legal, galera. Eu tinha, assim, um preconceito com o universo de O Príncipe Cruel, porque alguém uma vez me falou que eu não ia gostar. Ah, não, tu não vai gostar de Príncipe Cruel? E eu acreditei. Até que teve a maratona de carnaval no clube e uma das minhas amigas, que é uma das administradoras do grupo também, falou assim: amiga, tu vai amar esse livro, porque ele é muito legal, ele é muito divertido, ele é a tua cara. E aí, confiando na minha amiga, óbvio que conhece meu gosto literário, peguei e fui ler e fiquei apaixonada, gente. Eu dei 5 estrelas e favoritei. Depois a gente leu outros livros do Príncipe Cruel no clube também. Aliás, o clube leu, né? Porque eu não participei dessas leituras, eu não consegui ler, mas eu tô muito curiosa pra terminar todos os livros de O Príncipe Cruel. Eu amei muito essa história, amei muito o mundo férico, amei muito a trajetória da Jude, e eu amei o fato dela enganar a gente, mesmo a gente estando dentro da cabeça dela. Foi uma experiência muito gostosa com o Príncipe Cruel, uma experiência muito imersiva, tipo assim, eu me conectei muito aos personagens, foi uma experiência muito boa mesmo. Esse livro, ele tem a classificação indicativa de mais 14 anos também, é uma fantasia muito gostosa de ler, que eu super, super, super recomendo, foi uma experiência muito boa de leitura pra mim. E aí depois veio o meu queridíssimo Asas Reluzentes, que é o livro que a gente descobre mais sobre a história da Rainha Clarion e do Lord Milori, esses dois personagens que a gente conhece em Tinkerbell. E assim, gente, que experiência gostosa foi ler esse livro. Tem vlog de leitura aqui no canal dele. Ele tem a classificação indicativa de 12 anos, gente. É bem tranquilo. Ele, eu dei 4 estrelas e favoritado. Já vou explicar o porquê. Mas que experiência gostosa. Eu só não tô mostrando ele aqui pra vocês porque eu também emprestei ele. Então ele não tá aqui em casa. Mas, gente, que livro maravilhoso. Apesar da gente já saber pra onde que vai o rumo da história desse casal, é muito legal você conhecer mais sobre o Refúgio das Fadas, entender como que as coisas funcionam ali dentro, outros dons de fadas que você nem imagina, entender por que que a rainha, ela é tão diferente das outras fadas, que tipo de fada ela é, como que nasce uma rainha. Gente, é muito
legal, é uma experiência muito gostosa pra quem é fã de Tinkerbell, e eu sou apaixonada pelos filmes, como vocês bem sabem. Tá, inclusive, tendo uma saga de Tinkerbell aí no canal, onde eu reassisti todos os filmes junto com vocês, e tô fazendo vídeo sobre cada um deles, e que experiência gostosa, que experiência magnífica. Eu dei 4 estrelas e favoritado. Eu não dei 5 estrelas, porque eu senti que a batalha final, ela não foi tão tchan quanto merecia, sabe? Eu senti que faltou um negócio ali. O livro todo, ele é muito bom, ele é muito vasto, ele é muito rico de história sobre esse universo, sabe? Ele é muito rico, ele tem muita coisa ali que você vê, que você aprende sobre esse universo do Refúgio das Fadas, e aí chega na batalha final, eu senti que foi uma batalha mais xoxa, uma batalha meio previsível do que estava acontecendo ali, eu não senti que foi surpreendente, eu acho que eu senti falta, assim, de algo mais impactante ali naquela batalha, então por isso me deu uma decepcionada aí, eu dei 4 estrelas, mas ainda assim foi uma experiência muito gostosa, e você consegue assistir o vlog de leitura vendo todas as reações que eu tive lendo o livro, então um vlog de leitura bem grandão, mas tá bem divertido, eu aconselho você a ver. O último livro que eu li em março foi o livro Vergonha, que é mais de 18 anos, a classificação indicativa dele, que é um livro da Brittany Cherry, se eu não me engano, que é uma autora que eu gosto bastante. E esse livro, gente, eu tinha um preconceito muito grande com ele por causa da capa. Eu acho a capa dele tenebrosa, eu acho ele ai, eu não gosto dessa capa. Tudo bem que tem uma outra versão, só que eu li nessa versão aí no Kindle, eu não tenho ele físico. Mas enfim, o livro em si, maravilhoso, gente. A capa fica parecendo que ele é só um hotzão, mas não é. Ele tem uma história, ele tem um contexto dramático muito bacana. Eu gostei muito desse casal, eu gostei muito de acompanhar eles dois. Basicamente, aqui nesse livro a gente conhece um pouco a história da nossa protagonista, que realmente eu esqueci o nome, gente, me perdoe, eu sou péssima com o nome. E ela acaba passando por um divórcio muito complicado, e ela acaba tendo que voltar ali, então, pra cidade dos pais dela, né? Ela não volta pra morar, mas ela meio que passa umas férias de verão, alguma coisa assim, pra poder aparecer e tal, né? Porque ela passa por esse período de divórcio que foi muito complicado e tudo mais. E quando ela volta pra essa cidadezinha, ela tem várias pessoas olhando pra ela, julgando ela, e o contexto familiar dela é muito delicado. Ela se desentende muitas vezes com a mãe dela. O pai dela, se eu não me engano, ele é pastor da cidade, então tem aquele trelelê, as pessoas ficarem apontando e julgando ela e cobrando dela uma perfeição, sabe? Assim, ai, gente, esse livro, ele tem muito aquele negócio de contextos, de dramas familiares mesmo, sabe? De traumas e de mágoas, e assim, ele é um livro que eu sinto que é um livro sensível na medida certa, dramático na medida certa, romântico na medida certa. Ele é muito gostosinho de acompanhar, gente. Ele é um livro muito bom mesmo. Ele é um livro muito emocionante, assim, eu chorei bastante em alguns momentos acompanhando ali a trajetória dessa personagem, que ela vai ter ali um contexto, um negócio que eu não sei se eu posso falar porque eu acho que seria spoiler, mas ela tem ali uma certa dificuldade na vida dela, e quando a gente vê mais sobre essa dificuldade dela, é algo bem tocante, assim, bem emocionante mesmo. Então, acho muito legal como que um encontra cura no outro, sabe? E não é um negócio forçado, eu sinto que é um relacionamento muito bem construído, uma relação muito bonita que é construída aí entre esses dois. Então, de verdade, esse livro foi uma surpresa muito grande pra mim, eu gostei bastante. O próximo livro que eu li, ele é um livro tipo de poemas, chamado Foi Assim Que Você Me Quebrou. Pra falar bem a verdade aqui pra vocês, eu não lembro direito desse livro, eu dei pra ele o quê? 2 estrelas? 3 estrelas? Foi um livro bom, tinha algumas frases assim bacanas, mas não foi uma experiência de nossa, que livro incrível. Um livro daqueles de texto, sabe? Sabe aqueles livros assim que tu tira foto e posta no story com frases de story? É meio que um livro nessa vibe. Aliás, pro livro Vergonha eu dei 5 estrelas, eu não sei se eu tinha citado ainda. O próximo livro que eu li foi Verity. Verity. E esse livro aqui ele foi uma surpresa pra mim. Esse livro ele também é mais de 18 anos e eu dei pra ele 5 estrelas também. Ele conta pra gente a história da Verity, mas também da Lowen. A Verity, ela era uma escritora muito famosa que acaba sofrendo um acidente e ela não consegue terminar de escrever a continuação de uma saga de livros famosa dela. E aí eles contratam, então, uma escritora fantasma, que é a Lowen, que vai assinar os próximos livros dessa autora famosa, que é a Verity. Só que a Lowen, ela vai morar na casa da Verity, junto com o marido da Verity, enquanto ela vê ali os manuscritos dos livros e estuda ali, né, as coisas que a Verity já tinha escrito a respeito desse livro e tal, para que ela consiga construir essa narrativa e continuar escrevendo a história de acordo com a linha de raciocínio que a Verity tinha quando ela escrevia os livros. E assim, esse livro aqui, ele é meio que um terror psicológico, um suspense psicológico, só que ele é bem pesado. Ele é
Pensei em cabide já, gente. Pesadíssimo esse livro aqui. Mas é uma experiência legal. Pra quem gosta de suspense, terror psicológico, ele é bom. Ele te instiga, mas tem um momento que você fica, meu Deus, todo mundo é maluco e eu tô ficando maluca junto. Ele é doido. Esse livro é muito maluco. E assim, de verdade, vai ter adaptação literária, né? A gente já tem confirmado que a nossa Verity vai ser a Anne Hathaway e a nossa Lauren vai ser a Dakota Johnson. Essa adaptação promete. Promete muito. Eu tô muito ansiosa pra poder ver mais. Aliás, pra poder ver isso nas telonas, porque foi uma experiência bem legal, ler Verity. E eu gostei. Eu gostei bastante. É tudo que eu esperava e muito mais. Me deixou maluca da cabeça. E agora, gente, o penúltimo livro dessa lista é Era Uma Vez um Mistério no Tempo. Tem vlog de leitura aqui no canal sobre ele. Tem vídeo falando dele sem spoilers. Vai ter vídeo fazendo teorias sobre ele, porque é um livro que eu sou apaixonada. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei. Esse livro aqui, ele é recomendado para maiores de 14 anos, inclusive. Aqui atrás ele tem a classificação indicativa, o que eu acho muito legal. E ele é um livro muito gostosinho de ler, gente. Ele conta pra gente a história do Eloy, que é um garoto que vai morar na casa dos avós e acaba descobrindo uma televisão que faz ele entrar dentro dos filmes clássicos do cinema. Então, filme Halloween, filme Psicose, o filme Clube dos Cinco, todos esses filmes ele vai entrar eventualmente em algum momento no decorrer da história. Só que enquanto ele vai entrando nesses filmes, ele descobre um mistério no tempo que ele vai ter que desvendar. Uma coisa muito terrível aconteceu envolvendo a família dele e ele precisa entender o porquê que isso aconteceu e qual é esse grande mistério que fica rondando aí a família dele. É um livro que tem viagem no tempo, é um livro que tem muitas referências aos clássicos do cinema, é um livro assim, gente, que, assim, só pra eu começar mostrando pra vocês, ele tem muitos quadrinhos. Ele é todo ilustrado. Ele é sensacional. Foi uma das melhores experiências literárias que eu tive nos últimos anos. Eu tô obcecada. Esse ano sai o livro 2, então assim, sério, se preparem que vai vir muito conteúdo aqui desse livro ainda aqui no canal, porque eu estou apaixonada por ele. Eu não vejo a hora de compartilhar mais conteúdos a respeito dele com vocês, e de verdade é um dos meus universos favoritos atualmente. Não sei se eu falei pra vocês, mas o livro Mistério no Tempo eu dei 5 estrelas e favoritei. Como eu falei, é um dos meus favoritos atualmente. Depois que eu li Era Uma Vez um Mistério no Tempo, gente, eu entrei numa ressaca literária braba. Eu li ele em abril, e aí eu passei maio tentando ler e não conseguia terminar nenhum livro. Junho, tentando ler e não conseguia terminar nenhum livro. E julho, tentando, não conseguia terminar até que consegui terminar o livro Nunca Minta, que é o último livro que eu vou falar aqui nesse vídeo. Ele é um livro que, se eu não me engano, ele é mais de 16 anos. E esse livro, gente, ele é bem curioso, assim, ele é bem maluco. Ele tem mulher maluca do jeitinho que eu gosto, do jeitinho que eu comentei com vocês. E assim, nesse livro a gente conhece a história de um casal que tá visitando uma casa ali e eventualmente eles descobrem que é de uma psicóloga, uma psiquiatra que foi assassinada. E aí eles começam a ver coisas misteriosas acontecendo ali naquela casa. E durante o decorrer deles, e durante o tempo que eles passam ali naquela casa, eles vão descobrindo mais coisas sobre a vida e morte dessa psiquiatra. E eles estão ali naquela casa porque é uma das casas que eles estão vendo para eles comprarem para eles. Só que acontece uma nevasca fazendo eles ficarem presos ali naquela casa. E assim, gente, a narrativa desse livro é muito boa, ele te deixa instigado a ler pra saber o que tá acontecendo. Ele é um livro mais de 16 anos, só que eu dei 4 estrelas apenas pra ele. Apesar dele ser um livro muito bom, eu senti que faltou algo ali, sabe? Eu não me senti confortável de dar 5 estrelas. Eu acho ele um livro bom, mas eu sinto que ele tem coisinhas assim que, cara, isso aqui não é crível. Isso aqui não, sabe, na vida real. Ah, Isa, mas não é de mentira, é ficção. Tudo bem, mas é que não é convincente algumas coisas pra mim, sabe? Eu não quero falar com spoilers aqui, então eu vou me ater a falar só dessa forma, mas quem lê o livro, tipo assim, aquela questão pela qual a psiquiatra é chantageada, tipo assim, gente, vocês acham que realmente seria um problema aquilo vir a público? Porque pra mim, não seria um problema, tipo, sabe? Eu sinto assim que é feita uma tempestade em copo d'água no dilema dessa psiquiatra. Então faz com que o livro, pô, seja um livro bom, eu gosto, me deixou instigada, me deixou envolvida ali na narrativa, mas não é muito crível pra mim, sabe? Mas ainda assim é um negócio legal, é uma dinâmica bacana. Pra mim foi surpreendente o plot twist de você entender quem que é a pessoa e tal. Quem leu entendeu o que eu tô falando aqui, porque desde o início do livro eu desconfiava de uma pessoa e no fim das contas não tinha nada a ver. Tipo, foi um livro que realmente ele conseguiu me surpreender, só que eu acho que faltou ali um fator crível.
da situação, sabe? Mas assim, foi uma experiência bem gostosa. E é isso, gente. Eu acho que eu até falei demais aqui já. Mas queria atualizar vocês aí sobre as minhas leituras. Espero que eu leia muito, 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 muito mais. Pra que eu consiga, pelo menos aí uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, trazer as minhas atualizações literárias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!